Deus, Senhor do cosmos e do universo infinito, preenche, Senhor, nossas almas com as forças libertadoras do Teu amor. Inspira-nos, Senhor, arrebata-nos, alimenta-nos, Senhor, motiva-nos, Senhor, a vida, que nós possamos, Senhor, nos doar a vida com todo o nosso amor, com todo o nosso sentimento, ó Pai. Limpa nossas almas, cura nossos espíritos, preenche o vazio de nosso ser, ó Pai, que nós possamos nos unir a Ti nesse instante, e que a Tua presença abençoe esse estudo e todo este ambiente, que assim seja. Graças. Então vamos lá, item 20, não é isso? Não é isso? Está anotado aí. O simples fato de poder o homem comunicar-se com os seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É todo um mundo novo que se nos revela e que tem tanto mais importância quanto a ele de voltar todos os homens sem exceção. Quanto a ele hão de voltar todos os homens sem exceção. O conhecimento de tal fato não pode deixar de acarretar, generalizando-se, profunda modificação nos costumes, caráter, hábitos, assim como nas crenças que tão grande influência exerceu sobre as relações sociais. É uma revolução completa a operar-se nas ideias, revolução tanto maior, tanto mais poderosa, quanto não se circunscreve a um povo nem a uma casta, visto que atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Razão há, pois, para que o Espiritismo seja considerado a terceira das grandes revelações. Vejamos que essas revelações diferem e qual o laço que as liga entre si. Então, esse item 20, Kardec está mostrando por que ele define a doutrina espírita como a terceira grande revelação. Simples questão básica: revelar o mundo espiritual, saber que isso existe, da forma como a doutrina espírita mostrou, nunca foi dito. Nunca foi dito. E isso é tão surpreendente, porque nós passamos séculos, milênios, sem ter noção do que existe do outro lado. Então é por isso que Kardec está dizendo que esse conhecimento, ele necessariamente traz mudança nos costumes, no caráter e nos hábitos. Não tem jeito. A doutrina espírita, se você entender isso, não tem como não mudar. Não estou dizendo que você vai se tornar um espírito puro, perfeito, sem defeito, mas as implicações disso são óbvias. Eu já contei aqui um caso, vou repetir porque a situação permite a repetição. Então, quem já ouviu, vocês vão entender que tem a ver. Eu trabalhava com telefonia. Eu trabalhei em Botafogo, Real Grandeza, mais de um ano. Eu não era da Telerge, eu era da Standard Electric. Fazia a implantação dos equipamentos. E aí, meio-dia, tinha um almoço. E eu era técnico, tinha os instaladores que faziam a instalação dos equipamentos, a gente testava os equipamentos depois. E aí tinha um instalador, ele falou algumas coisas interessantes. Mas uma das coisas que a gente estava... Eu geralmente não falava de religião. Geralmente eu não falava de religião no trabalho. Dificilmente você saberia até que eu era espírita, porque eu não... Estou ali para trabalhar, não estou para... né? Mas se a pessoa vem a mim e conversa, geralmente aí é que eu não me negava a dar minha opinião sobre isso ou aquilo, desde que a pessoa
Então a pessoa veio falar para mim de pena de morte. Aí eu falei para ele que eu não era Jorge, me lembrei agora o nome dele, Jorge. Eu não era a favor da pena de morte, porque eu era espírita. 1990 isso. 1990. Eu era espírita e a doutrina espírita me mostrava o seguinte: que a pessoa não morre. Então, se você pega a pessoa fez isso, fez aquilo outro. Você pega a pessoa, você mata, a pessoa se liberta. E a gente não vê, João, mas ele se liberta e muitas vezes ele vai para a farra. Uma pena dura, isso eu explicando, é mais incisivo e dá chance da pessoa até mudar de ideia. Que a pessoa pode ficar 30, 40 anos vivo, por exemplo, a pena prisão perpétua. É muito mais dolorosa para a alma e ela vai se sentir presa. O desencarne liberta. Então, mas eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida. A gente está conversando aqui e tem os espíritos. E tem outra coisa: você mata e ele depois fica invisível e te persegue. Ele falou: e Anderson? Aí ele contou caso, sempre alguém tem caso de assombração. Eu falei: são os espíritos aqui. Passou algumas semanas, a gente, na hora do almoço, a gente ficava ali batendo papo ali, né? Junto ao equipamento. Aí eles estão lá conversando, os instaladores. Aí entrou o assunto pena de morte. Eu estou deitado lá cochilando. Não, mas eu não sou mais o Jorge falando. O Jorge é um cara, parecia um mexicano. Não, mas eu não sou mais contra a pena de morte. Não é, Anderson? Eu levei um susto. Não era a favor. Não é, Anderson? Ora, a gente mata os caras vêm atrás da gente. Eu não. Eu nunca mais me esqueci disso. Já falei isso em palestra, em estudo. Provavelmente eu já disse isso aqui. Por quê? Porque eu não esperava ele falar isso. Mas ali foi a educação espírita. Eu não converti ele, eu não tornei ele espírita, eu não estava pregando para ele se tornar espírita. Eu só mostrei para ele a lógica espírita das coisas e ele entendeu. Então, quando você começa a entender que realmente os espíritos estão aqui, isso não é fantasia, quando você entende que isso é verdade, não tem jeito. Em alguma coisa a tua visão de mundo vai mudar. A tua visão de mundo, você pode a princípio até entender que isso existe, mas não fazer a relação moral disso. Mas é o que Kardec vai fazer com a gente. Ele vai mostrar que o fato de existir o mundo espiritual traz uma série de consequências na nossa vida. Entende? Então isso é uma revelação. Uma coisa é você saber na igreja, qualquer igreja, do céu, do inferno. Outra coisa é você, como uma vez numa Comerge, o jovenzinho, Comerge é um encontro de jovens que tem no carnaval, e a gente trabalhava no atendimento fraterno. Eu nunca me esqueci disso. Eles estavam tendo uma sensibilização lá na quadra do colégio. A vidência do jovem abriu. Ele devia ter uns 17 anos. Ele começou a ver espírito, tudo quanto é lado. Aí nos chamaram que ele estava chorando muito na quadra. Aí eu cheguei lá: o que foi? Tio, esse monte de espírito, como é que pode isso? Olha só, esse monte de espírito. Eu falei: não, calma, vem cá tomar um passo com a gente. É assim mesmo. A vidência dele abriu e ele viu aquele monte de espíritos. Ela te revela esse mundo espiritual e você começa então a entender que não vale a pena matar, que não vale a pena odiar eternamente aquela pessoa. Não vale a pena.
Você pode até continuar fazendo isso, mas não vale a pena. Que não vale a pena você fazer uma série de coisas, boa noite, uma série de coisas que normalmente, talvez a gente fizesse, se não tivesse esse conhecimento. É lógico que há pessoas nobres, independente de religião, de visão de mundo, isso aí não tenho dúvida. Mas o conhecimento espírita, ele pode dar à pessoa uma visão de mundo espiritual. Por isso Kardec afirma que tal conhecimento, ele traz tantas consequências. Vejam bem, se esse pessoal que está fazendo esses terrorismos todos soubesse as coisas que a doutrina espírita notifica, mas soubesse mesmo que isso é real, dificilmente eles iriam utilizar da violência e da ambição de conquistar territórios como uma forma de comunicação. Eles buscariam a concórdia, o entrosamento, a paz. Se esses políticos do nosso país soubessem, mas não teoricamente, não para ir tomar passe, isso que eles vão, mas saber mesmo, refletir o conhecimento espírita, eles dificilmente aceitariam propina de empresas, etc, etc. Então, há consequências morais no conhecimento espírita. Eu acho incrível isso. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu lá no Parque de Madureira. Eu falei, é incrível que nós estamos aqui, Parque de Madureira. Há toda uma realidade ao nosso redor invisível, que a gente não vê. Há toda uma realidade, eu falava sobre ele, sobre um caso específico, que a gente descobriu de uma pessoa, ao fazer o tratamento dela, que essa pessoa, a pessoa que você não... A pessoa viveu na época da Revolução Francesa, a pessoa estava envolvida com Danton, com Robespierre, uma pessoa comum aqui, da comunidade Arauto, que frequenta aqui, toma passe, e a pessoa totalmente envolvida em fenômenos históricos. Não sou eu não, tá? Isso é bom, você. Não. Sou eu não. A pessoa não é oradora, a pessoa não é nada. Mas eu falando com ele, é incrível isso, que a pessoa hoje tem problemas relacionados à sua saúde física devido a essas questões, lá na Revolução Francesa, que tinha a ver com questões de ciúme, de mulher, de vaidades, aquela coisa toda nossa. Veja bem, cada um de vocês, não é nenhum de vocês, tá? Luísa. Não, antes que você, eu pensei agora, Luísa pensou que não tem nada a ver, não tem ninguém aqui. Mas cada um de nós, independente de onde nós estávamos, nós temos uma história longa, de muitas vidas, e a gente não sabe nada disso. Isso é como um iceberg imenso, que está aqui escondido, você só vê a ponta, que é o teu consciente de hoje, a pontinha do iceberg, e a gente vive séculos, muitas vidas, desconhecendo essas coisas sobre nós. Então a doutrina espírita, ela chega e começa a dizer, olha, você já viveu antes. Por isso que a doutrina espírita, ela traz para nós um conjunto de conhecimentos que nunca foi trazido antes na história da humanidade, às claras. Por isso, nós que somos espíritas, somos detentores de um patrimônio que nós devemos, ao mesmo tempo que divulgar, devemos zelar e devemos nos motivar a divulgar, não converter, que é diferente. Vocês entendem isso, a diferença de divulgar
e converter, porque divulgar não é, você não quer saber se a pessoa vai se tornar espírita ou não. Ela pode se tornar. Por exemplo, eu quando era católico, eu participava do grupo jovem lá da igreja. Aí num belo dia a gente está lá na igreja, tem um monte de jovem, aí vocês sabiam, não sei se você, ele falou lá pra gente, eu estou falando para vocês, não sei se vocês sabem disso. Ele falou que era uma coisa eu não lembro o termo que ele usou lá, hoje eu diria bioenergia. Então aquele monte de jovem, né? A gente pôs a pessoa, ele falou, vamos pegar a pessoa mais pesada aqui. Então sempre tem um gordinho, né? Pusemos na cadeira, aí com o dedinho, isso, conhece isso? E nós pegamos ele e todo nós levantamos todo mundo. Isso no salão lá do. Sentado no dedo de vocês? Assim a gente fazia. Eu não vou fazer agora, porque vai que não funciona. Mas eu sei que a gente levantava todos eles assim, ó, sem esforço. A pessoa. E levantava todo mundo, pegamos o mais pesado, levantamos. A gente não sabia o que era aquilo, mas a gente estava fazendo essa travessura lá, aquele monte de jovem. Aí começou, aí conversa, fez isso, aí começou a conversar sobre espírito, sobre casos que as pessoas tinham, etc. Mas eu era católico, não tinha noção. Não é igual porque a gente não mexeu com o espírito. Não, eu estou falando assim no sentido de que você lida com algo que está fora da sua compreensão quando você não é espírita. E você não tem uma explicação na própria. Porque você faz um encapsulamento bioenergético de alguma forma e há alguma participação de efeitos físicos, exato. Há uma participação leve e sutil de efeitos físicos. Quando a gente dá o passe, você entra no campo do outro. Então você, ao entrar no campo do outro, você energiza o outro e de alguma forma ele se torna mais leve. Mas eu vou dizer a você assim, os detalhes da explicação eu não tenho, mas eu sei que é isso que acontece, entendeu? Isso é uma coisa que nós precisamos entender, que existe a bioenergia, que existe um duplo etérico, esse duplo etérico é o responsável pelos efeitos físicos, e que nós aqui temos esse duplo etérico que nos reveste, e quando nós colocamos esse efeito físico e levantamos a pessoa, é um pouco desse nosso ectoplasma que está fazendo essa alavanca psíquica. Entende? Olha, eu tenho. Antigamente eu era Netflix, agora é YouTube. Eu fico assim, em casa, aí eu vou lá no YouTube e fico catando assim, vídeos de diversas coisas. Aí por fim eu caí lá, foi uma sugestão do meu YouTube e eu comecei a assistir Matéria Escura. Aí eu achei uma coisa assim fenomenal. Eu falei que tem ligação íntima com o espiritismo. Porque foi os astrônomos, eles observando lá o movimento acho que de uma galáxia. Eles observaram que a massa não tinha relação com. Eles esperavam um tipo de comportamento, de movimento, né? E a galáxia, eu acho que a galáxia não correspondia àquele movimento. E aí os cientistas foram evoluindo, o conhecimento está até por fim, eles descobriram matéria escura e energia escura. Hoje em dia eles afirmaram que 95% da matéria existente não é visível a olho nu. 95% da energia não é visível a olho nu. Eu acho que 3,5% é matéria que não é vista a olho nu. Só 0,05% da matéria é visível a olho nu. Eu achei impressionante. Então, existe existe uma matéria que não é visível, existe uma energia que não é visível, mas ela existe. Isso. Mas não é visível. É a matéria escura. Acho muito interessante.
a gente começa agora a tocar um pouco em mistérios do universo e do cosmos. E nós espíritas deveríamos estar atentos a tudo isso, estudando um pouquinho mais, porque a doutrina espírita tem material para nos ajudar nesse sentido. Eu vi um filme esse final de semana que eu recomendo a todos que gostam principalmente de ficção científica, chama-se A Chegada. Filme maravilhoso. Eu vou comprar o DVD quando sair para exibir aqui ano que vem. A Chegada, mas se vocês puderem ver no cinema é mais chocante. É um filme maravilhoso que fala um pouco, hein? Não, ele não é espírita não. Tem nada a ver com... É o do Luiz Sérgio. A Chegada é um filme americano. Não tem, assim, diretamente não tem relação com a doutrina espírita não. Tem relação com a doutrina espírita no sentido de ser algo que fala sobre vida extraterrestre, né? A chegada é a chegada, seria a chegada pela primeira vez, do primeiro contato de seres humanos com seres de outro planeta, entendeu? Uma outra inteligência vinda do espaço extraterrestre. Então mas não vou contar mais para vocês poderem ver o filme, mas o filme é muito inteligente. Se você não prestar atenção, você sai do filme sem entender. Então o filme necessita de um certo... que é a ação dos espíritos, né? Então vamos lá para o item 21. Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano Senhor e orientador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem foi o legislador do povo, pelo qual essa primitiva fé, purificando-se, havia de espalhar-se por sobre a terra. Item 22. O Cristo, tomando da antiga lei, o que é eterno e divino, e rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, de que Moisés não falara, assim como a das penas e recompensas que aguardam um homem depois da morte. Vede Revue Spirité, 1861, página 90, 280. 23. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de fonte primária, de pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo sobre o que ele considera a divindade. Esta já não é o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés. O Deus cruel e implacável que rega a terra com sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio dos povos, sem excetuar as mulheres, as crianças e os velhos, e castiga aqueles que poupam as vítimas. Já não é o Deus injusto que pune um povo inteiro pela falta do seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pelas faltas dos pais. Tudo isso você encontra no Velho Testamento, tá? Tudo isso que Kardec falou aqui é o Yahvé segundo diversos momentos do Velho Testamento. Você vai ver tudo isso aí, extermínio que ordena massacre. Você imagina Deus ordenando massacre e extermínio de um povo. Isso tudo tem no Velho Testamento. E o que é pior, às vezes pessoas usam esses textos para justificarem seus atos. Jesus revela um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Já não é o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos,
presidindo aos combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos, mas o Pai comum do gênero humano, que estende a sua proteção por sobre todos os seus filhos e os chama todos a si. Já não é o Deus que recompensa e pune só pelos bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura, mas sim um Deus que diz aos homens: a vossa verdadeira pátria não é deste mundo, mas no reino celestial, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Já não é o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena se retribua olho por olho, dente por dente, mas o Deus da misericórdia, que diz: perdoai as ofensas se quereis ser perdoados. Fazei um bem em troca do mal, não façais o que não quereis vos façam. Já não é o Deus mesquinho e meticuloso que impõe sobre as mais rigorosas penas um modo como quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de uma fórmula, mas o Deus grande, que vê o pensamento e que se não honra com a forma. Enfim, já não é o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Kardec então está nos dizendo, em rápidas palavras, uma teologia em que ele contrapõe as crenças do Velho Testamento, as crenças equivocadas do Velho Testamento, como, por exemplo, uma coisa que você não percebe, as pessoas não dizem, mesmo quando nós espíritas explicamos esse caso, a gente não fala sobre isso, porque falta uma informação histórica. Adão e Eva, os primeiros seres do paraíso, certo? Eva é tentada pela serpente e diz para ela que a maçã é a árvore do conhecimento. Eva vai a Adão e leva a maçã, o fruto, não é maçã, é fruto. Adão come o fruto com Eva e eles perdem a inocência. É interessante isso. E eles são expulsos do paraíso. Vou fazer um estudo sobre isso. Eles são expulsos do paraíso. Porque o sentido, a serpente simboliza a inteligência mesmo. E ser expulso do paraíso é a individualização, você deixa de ser espírito ainda pertencente aos animais e se torna indivíduo, ser humano. Mas não é disso que eu quero falar, não. Estamos falando da Bíblia lá do Velho Testamento. Então são expulsos do paraíso. E aí tem dois filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel e vai embora. Depois Caim encontra outras pessoas, se casa. Quem são essas pessoas? Então, isso. E aí, para quem acredita literalmente na Bíblia, ele fica meio que preso. Ele não tem, eles dão explicações as mais absurdas. O judeu mesmo não tem problema com isso, por incrível que pareça. O texto é dele, mas os judeus não têm problema com isso. Por que os judeus não têm problema por isso? Ele fala que é figurado. É figurado. Eles que são dono do texto, eles sabem que aquilo ali é alegórico. Quem transformou isso em verdade absoluta foi o cristianismo a partir da Idade Média, principalmente com a Reforma Protestante, que pegou a letra e disse que fora da letra não tinha que ser aquilo ali. Então essa interpretação literal, ela é recente. Os judeus, eles não tinham essa preocupação. Mas tem um detalhe que eu não vejo as pessoas falarem, que eu nunca vi. Se já falaram, me perdoem, não tem nenhuma vaidade nisso não. É só uma observação, que é o seguinte: Kardec está falando aqui de alguma forma. Essa explicação, ela é simples de entender, porque
os hebreus não estão falando de vocês, não estão falando dos hititas, dos gregos. Quem é filho de Yahvé é ele. Entenderam isso? Ele não está falando da formação do homem no universo, o primeiro homem do universo. Ele está falando do primeiro hebreu. Então, se você entender isso, você vai entender que a maioria dos povos antigos faziam isso. Quando eles narram, você vai lá, eu não sei assim de cabeça, tá? Estou chutando, mas é só para ilustrar. Você vai lá na tribo dos Kaikuru ou dos Yanomami e pergunta a eles a origem do universo. Eles vão falar da origem do primeiro Kaikuru, do primeiro Yanomami. Ele não está preocupado na mitologia da crença de fundação do universo, de falar de todos os povos. Ele está preocupado a falar do primeiro Zulu, do primeiro Yanomami, do primeiro hebreu. Entenderam isso? Por isso que não tem lógica você cair em conta. Quem são essas outras pessoas? Esse é o não hebreu. Esse não é filho de Yahvé. Como Kardec está dizendo aqui, ó. O Deus dos exércitos, presidindo aos combates, para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos. Isso era muito comum na antiguidade. Vocês sabiam disso? Quando um povo lutava contra outro, era o Deus dele também lutando contra o Deus do outro. O que os romanos faziam com relação a isso? Vocês têm ideia? Os romanos, sabichão, malandramente, faziam convocatórias ao Deus do outro povo, para vir para o lado deles. Eles faziam uma série de rituais de adoração, de ofertas, para que o Deus do outro povo viesse lutar com ele. E eles mostravam para o Deus do outro povo que eles iam fazer coisas boas. Isso era uma forma de enfraquecer psicologicamente, né, o oponente. E quando havia a conquista, ao contrário do que a gente possa imaginar com essa história da perseguição, os romanos, eles não incomodavam você na tua crença. Eles traziam dentro do possível a tua crença para fazer um homiziamento, uma mistura. Como a maioria das crenças era politeísta, tanto que você pode reparar assim, ó, Júpiter Capitolino, que é o Júpiter do Capitólio, Júpiter não sei o que, não, aquele Júpiter é o Júpiter do norte da África, que na verdade incorpora o Deus lá, o Deus Aricai, estou inventando, tá? O Deus Aricai do norte da África. Então ele se transformou Júpiter Aricai, porque o politeísmo, ele era tolerante. A intolerância surge com o monoteísmo judaico. É o meu Deus. Nós não misturamos. Não é Júpiter. Yahvé não é Júpiter. Entendeu? Essa separação não é possível no monoteísmo. Mas o politeísmo, Mercúrio. Quem é que é o mensageiro na tua crença? Exu. Então Mercúrio e Exu é a mesma coisa. É assim, o politeísmo é assim. Por isso que a mitologia grega e romana tem a mesma história, né? Mas os nomes são diferentes. Mercúrio e Hermes. Mercúrio, Hermes e Exu têm a mesma função de mensageiro. No cristianismo são os anjos, mensageiros. O politeísmo é essa permissividade, entendeu? Essa coisa embrincada. Já o monoteísmo, ele é mais sisudo e mais sério, mas ele não conseguiu resistir às influências culturais no Ocidente, das crenças ocidentais. Então você tem as manifestações de Nossa Senhora de Medjugorje, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes. A maioria são manifestações mediúnicas, ligadas muitas vezes às crenças locais antigas, incorporadas no culto às diversas Nossa Senhora que tem por aí.
Então a Nossa Senhora de Guadalupe, que tem uma história lindíssima, você vai ver o manto dela, tem toda uma história do povo mexicano, em microdesenhos, uma coisa fantástica. Por que é fantástico? Porque não é humano. Não é humano. Apesar de Guadalupe ser bem humano, aqui, Nossa Senhora de Guadalupe é uma história interessantíssima, que você pode ver ali fenômenos de efeitos físicos. Fenômenos de efeitos físicos. Talvez, né? Talvez. Então, e que incorpora a cultura local. Por que Nossa Senhora, nos povos católicos, ela tem toda essa, em Belém, a coisa do mar, né? Aquele Círio de Nazaré, né? Essa coisa toda. As religiões, elas trazem essas coisas. A doutrina espírita não combate as religiões, ela explica esses fenômenos todos. Então vamos voltar aqui ao que Kardec comentou. Kardec vai chamar a primeira revelação Moisés, que seria Moisés. A segunda, o Cristo. O que o Cristo faria? Traz um Deus de amor, mais universal. Porque Jesus vai dizer: quem é meu próximo? Qualquer pessoa que esteja próxima de você, independente de onde você adora. Jesus cura romanos, cura samaritanos. Jesus quebra essa noção judaica do exclusivismo religioso de Yahvé é pai dos hebreus. Esse é um dos motivos que Jesus é crucificado. Ao quebrar esse exclusivismo religioso, Jesus afronta o rabinado. Essa afronta de Jesus ao rabinado é que vai fazer com que Anás e Caifás e outros conspirem contra ele. Os romanos, na verdade, eles querem sossego, eles querem confusão. Então eles dominam um povo e escolhem líderes locais para zelar pela justiça do povo. Anás e Caifás provou para o líder romano que Jesus trazia confusão. O líder romano não está interessado nas questiúnculas religiosas dos judeus. Se aquele representante legal está dizendo que aquela pessoa causa confusão, então ela está criando desarmonia que pode levar a uma insurreição. Vocês estão entendendo? Aí Pilatos até olha assim, não vê nada demais. Falam para ele o que ele prega, alguma coisa meio platônica assim. Ele não vê nada demais. Mas o líder, elas estão dizendo que ele cria confusão, então prende e mata. Simples assim. Ele é uma pessoa comum que os líderes judeus dizem que ele está criando uma confusão. Qual era a confusão que ele trazia? Jesus dizia que Deus era pai de todos, por exemplo. Entre outras coisas, Jesus dizia isso, que Deus não era pai só dos judeus, que podia se curar samaritanos, que era um tipo de judeu misturado, que adorava a Deus no outro templo. Isso tem uma implicação para o judeu. O templo de Jerusalém está a Arca da Aliança, e Yahvé está ali. Vocês entendem isso? Os povos da Mesopotâmia, eles criavam os zigurates, que eram templos, mas eram diferentes dos templos que a gente entende, porque não era para você entrar e adorar. Os zigurates eram templos em que o Deus está lá dentro, é a casa do Deus, entendeu? Os hebreus foram escravizados pelos babilônios, por esses povos, e beberam essa forma de ver. Então o templo de Jerusalém é a casa de Yahvé. Yahvé está ali. Então você, hebreu,
onde quer que esteja, você tem que ir lá em Jerusalém, adorar aonde Yahvé está. Os samaritanos viviam muito longe, e eles criaram um templo. Então na Páscoa, eles não iam a Jerusalém adorar Yahvé, eles adoravam Yahvé lá na Samaria mesmo. Isso criou um racha, entendeu? Então o samaritano, para o hebreu tradicional de Jerusalém, é um não judeu, porque ele não vai em Jerusalém ter com Yahvé. Yahvé não está lá na Samaria, Yahvé está em Jerusalém. Yahvé não pode estar em dois lugares, ou ele está em Samaria ou está em Jerusalém. Vocês entendem essas coisinhas, gente? Coisinha que levou à divisão, morte, guerra, rivalidade, ódio. Então Jesus vem dizer que não, que Deus não fica num templo. Olha a complicação que Jesus arranjou para ele. Que o templo de Deus era o coração do homem, que o reino de Deus não está em um lugar, num futuro, na terra, como se acreditava. O reino de Deus está dentro do teu coração. Olha o que Jesus está arranjando para essa pessoa. Estava querendo ser morto. Ele traz uma revolução das ideias, em que apresenta Deus não mais como um ser vingativo, que mata a criança, que mata os primogênitos do Egito, que mata não sei o quê, um Deus que ama. É isso que Jesus traz. Então é a segunda revelação. E a terceira, Kardec coloca como sendo a doutrina espírita, por causa disso que a gente já estudou, porque é ela que vai trazer, vai abrir o véu do mundo espiritual e vai nos revelar coisas como a reencarnação, vida em outros mundos, lei de causa e efeito, existência de toda uma realidade no mundo espiritual que até então não era possível. Mas o que? Luísa, fala alguma coisa antes que você durma. Fala alguma coisa, Luísa. Isso é para ajudar, eu estou fazendo caridade, tá? Isso é água benta, Luísa, água benta. Não, eu estava lembrando de uma coisa que tem nada a ver com o que você está falando aí, quando você falou lá do Antigo Testamento, que Deus incitava a morte de povo e coisa e tal, né? Mandava matar isso tudo. E aí eu lembrei de Jesus, né? Que é o Espírito perfeito, e veio e sofreu aquilo tudo, foi crucificado diante do lado, né, de dois ladrões. Então, se Deus fizesse aquilo tudo, como iria permitir então que Jesus passasse por tudo isso? Entendeu? Não passa pela minha cabeça. Não entendi. Se ele era tão mau, né? Um Deus tão vingativo, tão mau, que mandava matar e papapá, como ele ia então deixar que Jesus sofresse tudo aquilo, fosse injustiçado por aquele povo, fosse, entendeu? Para mim, assim, não tem muita lógica. Né? Não entendi, vocês entenderam? Não, eu acho que eu entendi. No passado, era um Deus justo com o povo que servia a ele, mas mal com o povo que era contra ele. Como que quando Jesus veio, Jesus que falava a palavra de Deus, como que quando Jesus veio, a coisa inverteu? Aí permitiu. Porque na verdade, esse questionamento era fácil de ser respondido por eles, porque Jesus traiu a crença judaica. Por isso que ele permitiu. Na crença deles. Exatamente. Porque a religião, Kardec, vejam bem, quando fala das três revelações, Kardec está se atendo principalmente à visão de mundo dele. Isso é importante a gente entender. Visão de mundo de Kardec qual é? Um europeu branco do século XIX. Os europeus do século XIX, eles têm uma visão, e todos têm. Se nós estivéssemos lá, nós tínhamos,
de que a Europa era o centro do mundo. Então é claro que Kardec está falando das três revelações, as três revelações que influenciaram na Europa. Ele não está preocupado em falar aqui das crenças da Índia, da África, da América pré-colombiana, dos índios da Amazônia, nem de Confúcio, Lao Tse, Krishna, Buda. Então a gente, quando vê a terceira revelação, é nesse sentido. Terceira revelação em termos de Europa, do que influenciou o Ocidente cristão. O Ocidente cristão, que foi Moisés, depois o Cristo. Então ele coloca essa revelação espiritual como sendo a terceira revelação. Essa revelação espiritual, que é a mediunidade e todas as suas nuances, que é o conhecimento da realidade do mundo espiritual, da reencarnação. Na reencarnação tem um detalhe: os judeus aceitavam a reencarnação. Isso é uma coisa que eu não sabia. Eu desconhecia, eu não sabia que os judeus aceitavam a reencarnação. E isso explica muito dos diálogos que Jesus tem. Vejam bem, a reencarnação não era um ponto fundamental da crença judaica, mas ela era aceita tranquilamente. E até o catolicismo, logo na sua fundação. Não. Tinha uma crença. Cristianismo tinha. Isso. O catolicismo, ele já surge assim, quando você começa a dividir líderes no século 2, 3, e as opiniões desses líderes têm um peso doutrinal, e eles se opõem, começam a se opor, a ideia de reencarnação vai se perdendo, e eles começam a se opor à ideia da reencarnação. Por quê? Porque os platônicos e os pitagóricos, que viviam ali naquela época, acreditavam muito nisso. Então eles queriam fazer uma separação das ideias que eles chamavam de pagãs do cristianismo. Então eles começam a criar um purismo. E os cristãos que acreditavam na reencarnação foram perdendo espaço político. E isso acabou porque não tinha livro, não era... Alguém tinha que escrever. Se você está escrevendo ideias que ninguém concorda, a pessoa não escreve, não recompila aquele livro e não passa adiante. Então, muitas daqueles que pregavam a partir de uma visão reencarnacionista não tiveram seus textos reproduzidos adiante. Não era uma censura, era uma coisa que a pessoa não concordava. E aquilo foi se perdendo, se perdendo. Até que virou uma regra, uma norma, não pode. Quando o catolicismo surge, é praticamente quando você já tem um líder geral, o bispo de Roma. E aí ele diz, não pode acreditar em pré-existência da alma. Toda a alma, aí já começa as teologias, e a ideia de reencarnação desaparece completamente. Mas tem problema. Como ela é um fato, ela retornou. E a doutrina espírita coube esse papel de trazer de volta a ideia, a realidade da reencarnação. Então, por isso que Kardec, ele chama a doutrina espírita de terceira revelação. Eu só estou ponderando para vocês, e isso sou eu que vou fazer essa ponderação sempre. Na verdade, houveram muitas revelações. Essa forma que Kardec colocou aqui, ela está muito ligada à visão que Kardec tinha do Ocidente como centro do mundo, a Europa Ocidental como centro do mundo. Então, realmente, Kardec não está preocupado aqui, ele está preocupado em falar de Moisés,
que trouxe o monoteísmo, de Jesus, e a continuação do cristianismo, a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que pelo mundo aconteceram muitas revelações importantíssimas, com maior ou menor grau de espiritualidade e de presença. Ao contrário, aí é uma opinião pessoal, a partir da minha análise das religiões. O monoteísmo não necessariamente é melhor de uma crença politeísta, não necessariamente. Por quê? Porque o politeísmo, ele tem uma justificativa. Qual é a justificativa do politeísmo? Você tem que ter acesso primeiro pela hierarquia, você vai essa. Não é isso que eu estou pensando, pode até ser isso. Os fenômenos da natureza, observados mediunicamente e percebido que há espírito X cuidando disso. Então é o Deus do raio, é o Deus de não sei o quê. O politeísmo, ele surge porque você começa a observar espíritos atuando em certas questões da vida, como eles não conseguem os povos antigos e atuais. Eles começam a entender que esses diversos seres espirituais são deuses. Entende? Então o politeísmo, mas o monoteísmo, apesar de acreditar em Deus, vai falar que quem faz esses fenômenos espirituais são os anjos. No caso do cristianismo, da Igreja Católica, os anjos e os santos. Então, gente, é isso. Vamos ficar por aqui. Eu falei com eles o que a gente fez semana passada. Ficamos até 8h40 aqui. Está parecendo. Mas hoje eu tenho que dar o estudo para os jovens, então. Oi, fala. Está parecendo isso que você falou agora, está lembrando o estudo do Carlos. São os espíritos da terceira classe, da terceira ordem, os responsáveis por isso? Agora eu não me lembro. Eu teria que ler o livro dos espíritos, assim de cor não me lembro. Mas são os espíritos. Hoje a gente sabe disso. São os espíritos que presidem os fenômenos da natureza, da vida, da morte. A chuva é culpa de São Pedro. Até nós falamos sobre isso semana passada, não foi? A questão da chuva, dos elementais. Eu lembrei de uma coisa relacionada à Igreja Católica, é até engraçado, tem aqueles vídeos do Porta dos Fundos. Aí eles fizeram um vídeo, céu católico. Aí o cara morre, chega no céu, não sei o que, poxa, Deus, não sei o que ele é, eu sou Deus, vem aqui te receber, não sei o que. Aí eu falo assim, pô, você não está muito ambientado aqui no céu, deixa eu te apresentar. Chega aqui, Adolf, chega aqui. Aí chega Hitler, né? Aí ele, Deus, você sabe quem é ele, né? Sei. Mas ele está aqui? Um pouco antes de morrer ele se arrependeu. Aí virou. Olha, você que tem alguém que você queira ver? Ele, quero sim, a minha mãe. Sua mãe, ela não está aqui não, ela está no inferno. Por quê? Ela comeu crustáceo. Se você voltar lá no Antigo Testamento, você vê que comer crustáceo é pecado. Não pode, ela foi pro inferno. Essas incoerências religiosas é que a doutrina espírita tem liberdade para se contrapor. Muitas vezes, até o próprio católico não acredita nisso. Papas e tudo mais. Diz que, não, isso aí... Mas doutrinariamente aquilo que está lá. É o que está lá. Esse Papa, ele falou não sei o que aí, alguma coisa dessas que ele tem falado, e um cardeal censurou ele. Eu nunca tinha visto isso. Disse que, então ele tem que explicar, porque ele estava indo contra a doutrina da igreja. O cardeal censurou o Papa, em público, dizendo que ele não podia falar aquilo, que ele estava indo contra a doutrina. Então vocês vejam que é uma camisa de ferro. Então o Papa fala, tem vários tipos de família.
Mas isso, veja bem, é que é meio óbvio, porque você não vai interferir no cara que mora no 504 porque ele é casado com outro cara. Tu não vai interferir. Ou você aceita ou você rejeita com ódio. Ora, se a doutrina de amor, há vários tipos de família. Você tem que respeitar o outro. Então o Papa está falando uma coisa óbvia, mas doutrinariamente, a igreja é contra. Então, é uma camisa de força. A doutrina espírita, ela não tem nada disso. Ela não tem essas camisas de força. Claro que tem espírita que ele próprio tenta fazer isso, mas a doutrina espírita não tem essas camisas de força. Graças a Deus, ela é libertária. Gente, vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua. Que semana que vem? Ano que vem. Quero agradecer a presença de vocês esse ano, né? Sem vocês esse estudo não existiria. Então, ano que vem nós continuaremos